Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos. Aula 529, hein? Pelo YouTube 158. Então vamos lá, primeira pergunta. Feminino, 36 anos, solteira. Sou formada. Sinto que minha vida está estagnada. Desde criança escutei dos meus pais as dificuldades financeiras, principalmente do meu pai, que sempre alegava que não tinha dinheiro, mesmo tendo. Como posso fazer para que as coisas da vida fluem de maneira leve e harmoniosa, sem depender da minha família? Interessante, a própria pessoa que pergunta já está dando a resposta, né? Só que ela não percebeu onde está. Então, ela disse, formada, sinto minha vida estagnada. Aí, do que ela comenta? Que desde criança escutou dos pais as dificuldades. O pai falava que está sempre chorando, que não tem dinheiro, mas tinha. Esse é o ponto principal. Então, os psicólogos explicam que a criança é igual a um papel em branco. Aquilo que você desenhar é o que vai a direção que ela vai tomar. Ela vai seguir, sugestionada por aquilo, e por isso que aquilo que os pais falam e os professores da criança falam, tem uma influência muito grande no destino dela. Então, o que os pais, os professores dizem, ficam fortemente registrados no subconsciente delas. Por isso, simplesmente aceitam. Nós, quando éramos crianças, não aceitávamos que viemos para pagar o pecado de Adão e Eva, e que a serpente tititi no ouvido da Eva, a Eva tititi no ouvido de Adão, cartão vermelho para os dois, expulso do paraíso. E acreditamos que nascemos para pagar pecado, e aquilo ficou, né, conduzindo de uma forma como se fosse uma hipnose a humanidade para o lado do sofrimento. Então, veja bem o que aconteceu com normalmente os brasileiros, muitas canções de ninar tem coisa negativa nela, né? Por exemplo, Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, já não dá medo? Criança sente medo, né? Boi da cara preta, tem medo de careta. Eu lembro minha sobrinha, quando passava, aquele tempo que só tinha loteria esportiva, e no domingo à tardezinha, né, passava resultado da loteria. Aí apareceu o quê? Zebra, né? E ela ficava com medo. Por quê? Porque ficou gravado no subconsciente que o boi da cara preta ia pegar. E a zebrinha tinha a cara do boi da cara preta, conforme era cantado para ela. Então, outro detalhe. Seu pai dizia não ter dinheiro, mas tinha na verdade. E o que você assimilou diante disso? Ficou no impasse. Esse impasse refletiu em você.
os filhos olham o pai como o herói. Se ele trabalha e não tem dinheiro, o pessoal pensa o quê? Vai acontecer comigo também. É o que aconteceu e está acontecendo com você. Então, tem que sair dessa inércia, tem que partir para avançar, ok? Então, até agora, você vê o passado daquilo que seu pai falou e ficou muito forte no seu inconsciente. Agora, viva o presente. Por isso que a Sextina diz, viva o agora. Viva o agora. Solte a frase que lhe causou impasse, não pense mais nessa frase, pense naquilo que você vai determinar. Você tem que determinar aquilo que você quer, ok? Então, em planejamento estratégico, você diz, onde você quer chegar? E o que é preciso fazer para você chegar lá? Esse é um ponto importante. Onde você quer chegar? Então, você tem que determinar onde você quer chegar. Não ficar pensando, meu pai falava isso, meu pai falou aquilo. Não, agora você é adulta, você determina. Agora você vai definir onde você quer chegar. E para chegar onde você quer chegar, o que é preciso fazer? O que é preciso estudar? Não é? Precisa trabalhar o quê? Então, agora você precisa deixar de ser passageira, né, que vai estar no banco de trás, para ser o comandante do navio. Defina, determine e avançar com coragem, não com medo, não com insegurança, não com pessimismo, ok? E quem vai te ajudar? Deus está sempre ao seu lado, mas quem precisa assumir o controle é você, ok? Deus vai te ajudar, vai te proteger, mas quem tem que fazer a ação é você, ok? Então, leia o livro dos jovens, não leia apenas uma vez, leia 10 vezes cada capítulo. E não leia, não leia com palavras firmes, vigorosas, palavras que vão ficar fortemente gravadas no seu subconsciente. E essas palavras que você for lendo no livro dos jovens, ficará como um lema, como um guia para você seguir. Então, no momento que você estiver vacilando, estiver com medo de uma situação, vai aflorar o quê? As palavras que você gravou no subconsciente, tá ok? E isso vai te conduzir. Por exemplo, aquela parte lá que está no livro dos jovens, queime a ponte que acabou de atravessar. Que Júlio César, após chegar no local, mandou queimar os navios. Aí o subordinado falou, mas chefe, e se nós tivermos que sair em retirada? Falei, se você ficar pensando assim, nós não vamos ganhar. Se você pensar em retroceder, fugir, você já está se acovardando, você já está com medo. Então, com esse espírito, não vamos vencer. Vai em frente, vai em frente. Então, sempre esse é o objetivo, por isso que o Júlio César se tornou um grande comandante, não é? Então, experimente ler 10 vezes cada capítulo. Meu avô, agora tem um detalhe, meu avô, ele foi vereador no Japão, e ele era muito autodidata. Então, ele sempre dizia para o meu pai, para os outros tios, né, irmãos do meu pai, economize tudo menos de um bom livro. Um bom livro pode te ajudar muito. E o mestre diz, um bom livro é um professor particular que você carrega. E foi através de livros que eu fui aprendendo, dificuldades que eu tinha com a língua portuguesa, porque em casa meu pai falava, em casa falo japonês para não esquecer, mas lá fora vocês podem falar português à vontade. Mas quando tinha que fazer redação, qualquer coisa, tinha uma certa dificuldade. E de todas as matérias, o problema era português. Até você começa a entender português, você fica fascinado com a língua portuguesa, né? Aí na palestra uma vez eu falei, português é lindo. Aí o português chamado Afonso falou, obrigado pela parte que me toca. Obrigado pelo elogio. E aí aí uma professora de português, na segunda série, época do ginásio, ela era Nisei também. Então ela dizia, leia bastante, leia bastante, leia bastante. Cada momento que tiver, leia livro bastante para você ir aprimorando. Vai se aprimorando, se esforce para isso. Eu comecei a fazer isso. Aí quando tinha 16 anos, eu ajudava meu pai, trabalhava com meu pai no armazém. Aí meu pai dizia, no aniversário seu, o que você vai querer? Eu falava, dinheiro. Aí ele um dia perguntou, dinheiro para quê? Para comprar livro. Aí, um sorriso enorme, né? Porque meu pai falava sempre para os filhos, leia, estude. O único que passou a ler e estudar fui eu. Estudar não, mas ler sim. Aí aí do dinheiro que ele dava, não era dinheiro, era dinheiro. Um dinheirinho, só dá para comprar um livro, mas eu fazia milagre. Ia no centro,
ia lá no sebo, comprava livro usado e voltava com 8, 10 livros. E assim fui lendo, por isso que é importante investir em você próprio, ok? Então, leia esse livro, livro dos jovens, 10 vezes cada capítulo, e faça com que você possa manter dentro de você aquela força interior que o livro transmite. Próxima pergunta. Masculino, 55 anos, casado. O organismo do meu filho mais velho, 25 anos, produz muitas pedras no rins. Qual deve ser o motivo? O que devo fazer para ser curado? Para quem é casado, esse tipo de problema manifesta por causa do ressentimento que tem do cônjuge. Mas no caso do seu filho, que é solteiro, ele deve ter tido uma decepção amorosa ficou muito chateado, alguma decepção que ele teve, um rompimento inesperado que partiu da namorada. Isso fez com que ele ficasse muito ressentido, muito magoado e começasse a manifestar problemas nos rins. E da mesma forma, a mulher que tem problema no útero, devido à causa, a causa está no relacionamento conjugal, desarmonia, ressentimento, mágoa, tristeza que vai guardando. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se purificar desse ressentimento para que não continue tendo esse problema no corpo. Ou seja, mente sã, corpo são. Se a mente está em ordem, em harmonia, em paz, o corpo também fica em ordem, em paz, em harmonia também. Fica saudável. Mas enquanto ele não eliminar aquela que vira e mexe quando acontece esse fato, a pessoa quase todos os dias fica relembrando aquele fato e cada vez aumenta mais a raiva. Então, basta nisso praticar a oração do perdão para essa ex-namorada, algum caso que ele teve. Agora, às vezes ocorrem de jovens que têm problema não com ex-namorada, mas com os pais e que afetam o rim também, ok? Pode afetar o rim, então tem muitos casos assim. Então, se aconteceu isso, peça você e sua esposa, converse com ele, peça perdão de alguma coisa, abrace-o e não dar muita bronca, não dá mais abraço e menos bronca, mais abraço, mais elogio e menos crítica. Isso é o que os filhos querem, ok? Próxima pergunta. Feminino, 19 anos, solteira. Estou prestes a realizar um concurso. Sempre foi meu maior sonho e estou confiante, mas gostaria de uma orientação. Tem algo mais que preciso fazer ou alguma oração? Esse problema de autoconfiança, excesso de autoconfiança é perigoso. Então, é isso que eu falo. Muitos bons nadadores morreram afogados. Muitos atletas que depois de uma conquista foram campeões, e muita aquela alegria, e fica pulando, campeões, próxima competição, geralmente perde, porque o ego subiu um pouco, né? O ego subiu um pouco. Então fica com aquela glória, conseguiu, e fracassa. Aliás, glória, de quem é a frase? Glória, o que eu quero é independência. Eu já falei uma vez aqui, né? De que é essa frase? Glória, o que eu quero é independência. É de um bêbado, num ponto de ônibus no Rio Grande do Sul. Vinha o ônibus Glória. Ele falou, glória, o que eu quero é independência. Eu quero ônibus que vai para a independência, não para a glória. Então ele falou, glória, só quero independência. Né? Então, grandes nadadores acabaram morrendo afogados. Muitos atletas que falharam nas competições após conquistar o título é por causa disso. E eu digo isso porque já aconteceu comigo. Então, às vezes a pessoa vacila, não, isso daqui é fácil, essa luta é fácil, não sei o que, você acaba perdendo. Então, leia com atenção o livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder. E eu indico esse livro porque o que você precisa está nesse livro. Não tem interesse nenhum, porque eu não ganho nenhum centavo se você comprar ou alguém comprar, não ganha nenhum centavo. Porque pratique o que está no livro e vai em frente. Próxima pergunta. Feminino, 39 anos, casada. Minha irmã tem problemas com o filho de 15 anos. Ele diz que não acredita em Deus, não conversa com os pais, está se cortando e fala em suicídio. Os pais vivem em desarmonia. O pai e a mãe dormem em quartos separados e às vezes ficam dias sem conversar.
Nossa família, por parte de pai, tem alguns suicídios, mas recebem registros espirituais há alguns anos. Precisamos de uma orientação. Se quem suicidou, por exemplo, foi um avô ou bisavô, ou avó ou bisavó, faça a oração, você a parte, né, 21, 30 dias ou 49 dias para a pessoa. Se não foi um antepassado direto, então faça registro, ok? Mas quando é morte trágica como suicídio, é importante fazer uma oração específica para a pessoa durante um período. Duas meninas de 15 anos, mais 14, 15 anos, foram conversar com a saudosa pretora Ilona, lá na Bahia. E uma delas estava incorporado, um espírito de um menino que morreu com 12 anos. E foram conversar com a pretora Ilona. Isso porque não dá para contar toda a história, que é um pouco longa, mas aí esse espírito foi por indicação de outro espírito que foi salvo na Seitonia. E esse menino comentou para a pretora Ilona que os pais brigavam muito. Ele era filho único. E no fundo da casa dele tinha um rio. E ele se jogou no rio pensando, eu vou me matar, quem sabe eles param de brigar. Com esse propósito que ele se matou. Mas depois ele viu que os pais brigavam mais ainda porque um acusava o outro pela morte do filho. Então diga isso para sua irmã. O sobrinho não aguenta mais ver a desarmonia dos pais, não aguenta mais ver essa situação. E antes que aconteça alguma fatalidade, eles precisam quebrar o ego. Quebrar o ego. Aquilo que o mestre cita no livro Lições para o Cotidiano, de um relato de uma mulher que estava muito chateada com o marido, porque descobriu que o marido tinha tido um caso. E o filho ficou doente, com uma doença, uma infecção no ouvido muito forte. E quando foi no médico, o médico falou, você é mãe desse menino? Eu não acredito que você seja a mãe. Por que você está falando isso? Se você é a mãe, por que você deixou chegar nesse estado? Você sabe que seu filho está correndo risco de vida porque a infecção está chegando na parte óssea. Se você é a mãe, não devia chegar nesse ponto. Qualquer hora ele pode morrer. Aí ela foi muito chateada no bonde e encontrou um pretor no bonde. Aí ele perguntou, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? E ela comentou, e é o filho, levou o filho, tá. Aí ele falou assim, olha, quando o filho tem problema no ouvido, é que o casal um não quer ouvir o outro. Você talvez não queira ouvir seu marido. Aí ela realmente falou, sim, é verdade, porque eu não converso quase com meu marido depois que eu soube que ele estava tendo um caso. Aí o mestre cita, a mãe, a mulher pode não ser forte, mas a mãe é forte, ou seja, a mãe é forte a ponto de quebrar o ego dela e perdoar o marido. Foi isso que ela fez. Chegando em casa, ela falou, não importa se eu estou ou não estou com a razão, eu vou pedir perdão, mesmo tendo razão, e vou me reconciliar com o marido. O marido chegou em casa, ela fez isso. Dia seguinte, acordaram, primeira coisa que ela fazia todos os dias de manhã, era ver o travesseiro do filho se tinha vazado muito a pus. E naquele dia não tinha nada, nenhuma gota de pus. Quando aconteceu a harmonia do casal, o filho ficou curado. É isso que a mãe precisa saber disso. E o pai também precisa saber disso. Então conversa com os dois, não na presença do filho, e explique tudo isso. E a sua irmã precisa ler o livro Lições para o Cotidiano e praticar a oração do perdão no mínimo 50, 60 vezes por dia para o marido. E é importante que ele também pratique, ok? E assim ele vai ficar bom. Próximo. Masculino, 48 anos, solteiro. Certo dia, o oratório da casa dos meus pais caiu no chão. Gostaria de saber o que precisa ser feito, purificação ou só recolocar o oratório? Analisar o oratório, pedir perdão, né? Pedir perdão para os antepassados e fazer uma reflexão. Primeiro, dá uma olhada já que o oratório, se na tabuleta os nomes estão corretos. Que tem pessoas que fazem questão que o nome seja aquele lá, não pode ter um S a mais, um S a menos, faz questão que seja, nem todos são assim, mas tem gente que olha esse lado.
Outro detalhe, um dos dois está fazendo a oração mecanicamente, não por amor, não por gratidão. Então, essas pessoas chegam na frente do oratório, tem que fazer a oração, né? Eu vou fazer, pronto. Essa maneira de recepcionar o antepassado fala, se é má vontade, eu não quero. E é isso que gera uma série de situações, porque não está fazendo com amor. Então, converse com eles para ver se não está acontecendo isso. E é bom até que acrescente a mais. Não fique só limitado na Sutra Sagrada. Leia uma oração, a verdade e orações. Leiam outros livros. Faça igual que eu sempre menciono do pretor Humberto lá de Ji-Paraná. Ele não lê somente a Sutra. Além da Sutra, ele lê mais 7, 8 livros. Além da verdade e orações, e trechos da Humanidade do Pecado e mais vários outros livros. Então, fazer todos os dias, hein? Não é de vez em quando, todos os dias. Então, fazendo dessa forma, com certeza não vai gerar mais esse tipo de problema. E outra coisa, de vez em quando a pessoa não percebe mais um ar de tristeza na casa, por quê? Tem gente que sente isso, vê vulto porque o antepassado está sofrendo e eles têm a Sutra Sagrada em casa, mas não quer saber de ler para os antepassados. Então vem uma série de tristezas, um fato que normalmente as pessoas pensam que antepassados estão atrapalhando. Não, estão pedindo ajuda. E as pessoas que ficam negando ajuda, omissão de socorro. Então, antepassados realmente ficam chateados com isso. Porque a salvação está lá. Para libertá-los, está lá a verdade. A verdade liberta, disse Jesus Cristo. A verdade está em várias escrituras, shintoísta, cristã, várias escrituras antigas. Mas, com o decorrer do tempo, fica difícil de entender. Mesmo a Bíblia, muita gente não entende certas palavras da Bíblia, porque com o tempo fez com que elas sofressem transformações. Então, em linguagem atual, está a Sutra Sagrada. Aí está a missão da Seitonei. Ok? Próxima pergunta. Masculino, 42 anos, solteiro. Não consigo ter autocontrole. Toda vez que as coisas estão melhorando, faço algo para estragar tudo. Me ajude. Alguém está te sabotando. Alguém está te sabotando. Quem é? Você mesmo. E por que isso acontece? Porque você carrega no seu inconsciente um sentimento de culpa. E quando tudo começa a caminhar para o lado bom, vem aquele sentimento de autopunição. Eu não mereço isso, eu tenho que sofrer. Eu fiz alguém sofrer, eu fiz isso, aprontei aquilo. Vem aquele sentimento de culpa e você que acaba tomando atitudes que vão prejudicar a si próprio. Livro Minhas Orações. Ali tem oração para se libertar da autopunição. E há um trecho que diz: enquanto mantivermos sentimento de culpa no subconsciente, pensaremos que merecemos autopunição, que não poderemos progredir, nem manifestar plenamente a nossa capacidade, nem ficar alegre, nem ter saúde. Olha que coisa que começa a vir na mente. Então agora, até pedir, não somente você que fez a pergunta, mas todas as pessoas, fechem os olhos e eu vou ler a oração que vem em seguida. A luz de Deus flui para o meu interior. Vamos repetir? A luz de Deus flui para o meu interior e purifica-me de todos os pecados e causas kármicas negativas do passado. Neste momento, completamente purificado, renasço como filho de Deus, sem pecado, perfeito, puro e imaculado. Já não sou incomodado por pecado algum. Sou totalmente livre. Outra vez, a luz de Deus flui para o meu interior e purifica-me de todos os pecados e causas kármicas negativas do passado. Neste momento, completamente purificado, renasço como filho de Deus, sem pecado, perfeito, puro e imaculado. Já não sou incomodado por pecado algum. Sou totalmente livre. Muito bem, abre os olhos. 2 vezes já dá uma diferença. Imagine se você fizer 50 vezes. Né? Começa a vir aquela paz, aquele interior, aquela harmonia dentro de você. E leia 10 vezes o livro, 10 vezes cada capítulo do livro A Humanidade Isenta do Pecado.
E por que 10 vezes? Porque Cristo disse, guardar os meus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15, ele diz, se me amardes, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Depois na hora eu vou explicar sobre isso. Outra pergunta? Masculino, 77 anos, divorciado. Tenho apneia, já estive internado e quase entrei em óbito. O que fazer para me livrar disso? Há normalmente 2 fatores que precisam ser trabalhados. O livro Chave da Beleza e Saúde explica casos de pessoas que se curaram eliminando o ressentimento do cônjuge. Okay? Então, pratique oração do perdão para sua ex-esposa, né? Olha, tá vendo? Divorciado, guarda ainda muitas coisas, por isso que você se separou. E ainda, apesar de ter separado fisicamente, mas a mágoa, você não se divorciou da mágoa, não. A sua mágoa você precisa eliminar. Ok? Faça 30 orações de perdão por dia, no mínimo. E agradeça. Toda hora que puder, enquanto caminha, enquanto dirige, vai, obrigado. As coisas boas que ela te fez, sempre tem, sempre há, ok? Tudo isso é importante você desenvolver esse lado bom e parar de pensar no lado negativo, no defeito dela. E fatos que aconteceram na infância, e outro detalhe, o segundo detalhe é, fatos que aconteceram com você na infância com relação aos seus pais. O consciente pode não lembrar, no inconsciente está tudo registrado, o consciente não esquece. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, você vai começar a lembrar de alguma passagem, algum fato, fala, é verdade, um dia fiquei chateado porque meu pai não me levou para passear e levou meu irmão, um dia o presente que meu pai deu para minha irmã era melhor do que o meu, não sei o quê, coisa desse tipo que você ficou chateado. E agradeça, ok? Pratique a meditação Shin-Sokan, faça a inspiração corretamente, concentradamente, inspirando, depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Ok? Outra pergunta? Feminino, 62 anos, casada. Tenho uma filha de 24 anos. Ela tinha um relacionamento de 3 anos com um rapaz e terminou o namoro. Agora disse que está interessada por uma mulher. Fica somente não. Olha, para de cobrar, para de dar bronca, para de fazer sermão. O mestre fala, o homem não foi feito para ficar fazendo sermão. E muitas vezes um gesto, uma palavra vale mais do que 50 sermões. Ok? Então, outro lado, você falou, você já deu a resposta também. Vejo que esta outra opção sexual é para me entristecer e irritar. Realmente é isso que está acontecendo. Agora, quais os fatores que podem estar acontecendo para ela fazer isso? Existem motivos que faz agir dessa forma. Então, irei falando algumas possibilidades, você vai ver qual que é e coloque em prática, ok? Um dos detalhes que faz com que ela fique lá, isolada, no quarto dela, não quer sair, e tem esse comportamento agressivo com você, ocorre quando existe aborto na família. Então, lá do mundo espiritual, o filho que foi abortado fica com raiva da mãe e faz com que alguma coisa, um irmão que não foi abortado, comece a judiar da própria mãe. Então, leia o livro, se aconteceu isso, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, até tem uns casos interessantes, bem tristes que aconteceram, mas a causa era o aborto que os pais fizeram. Então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, se aconteceu, e pratique o que está no livro. Outro, como foi a sua reação quando você soube que estava grávida da sua filha? Outra pergunta, só por acaso essa menina é a filha caçula? E quando você soube que estava grávida, você já não pensou, mas eu não queria mais, para mim já estava bom aquela quantidade, e vem agora. Se você pensou dessa forma, é o motivo dela estar chateada. Ela não foi recepcionada com alegria, com amor. Então você tem que corrigir isso. Como? Praticando a oração do perdão e se sentindo perdoada por ela. Ok? Outro detalhe. Você não foi contra a gravidez, mas desejou um menino. Aí pode acontecer também esse detalhe, é uma rejeição também. Então, se isso acontecer também, faz a oração de perdão e depois de alguns dias peça perdão para ela, ok? Pessoalmente. Adquira um contador, é desse tamanhinho, ó, para o professor Paulo Fujinaga me deu. Você coloca no dedo assim, vai ele vai, se cada apertadinho, ele vai aumentando, vai aumentando o número. Do que aquele grandão lá
né? Mecânico, é digitalzinho, assim, eletrônico. E vai andando, vai fazendo, vai andando, vai caminhando, vai fazendo, aperta, obrigado, até você ver o número lá, 10000, 10 mil, obrigado, por dia, fazendo para ela, é impossível ela não mudar para você, ok? Então lembre de outro fato. Outro detalhe, ela não tem mais 14 anos, ela não é mais pré-adolescente, então você não pode ficar tratando como se ela tivesse 12, 13 anos. Esse é um detalhe que irrita os filhos também. Converse como amiga, como adultas, e não fique cobrando, ok? Então, esse tipo de cobrança, lembre-se que o ser humano tem 5 desejos, um deles é ser livre. Enquanto fica cobrando, pressionando, o filho sente o quê? Ele sente que não está livre, porque alguém está lá toda hora buzinando no ouvido, tem que ser. Então ela acaba, chega um momento que explode, ok? E desse desejo, lembre que o desejo de ser livre é outro fator. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento daremos início ao estudo. Para isso convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos aos abraços. Vou falar cidade e sobrenome, ok? Então não esqueça de colocar cidade. Guarulhos, Minhela, Espio aqui. Aracaju, Joaquina, Ilhéus, Santiago, Vacaria, Pires, Rome e Sofia. Sorocaba, Germani, Notari, ou Germani. Soares, Maria e Luiz, Fátima. Copacabana, Deise Silva, Mirandópolis, Ogaçauara, Salate, esqueci a cidade, Belo Horizonte, Coelho, Novo Hamburgo, Freitas, Pretores, Araci e esposo, do Araci, sempre presente. Fortaleza, Lopes, Maceió, Alagoas, Medeiros, Azevedo, Minguim, cidade, Valderez, né? Deve ser o nome dela. E Salvador Chaves Lima. 52 anos casado, não é pergunta não, é relato. Ao ler o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, que ganhei de presente da minha irmã no meu aniversário, 25 de junho de 2022, senti forte emoção ao ler e chorei muito emocionada. Quando assisti a aula 151, vi que tem relato citando a mesma emoção sentida ao ler o relato da página 113 e tive a mesma decisão em transcrever o livro A Humanidade Isenta do Pecado e eliminar de uma vez por todas a ideia de pecado. Iniciei a transcrição do dia 14 de julho de 2022. Já consigo sentir melhoras em minha vida. Obrigado. Agradeço profundamente para o preletor Heitor e para o preletor Zadalto, que pediu ao professor para escrever o livro. Não foi ele que pediu escrever, ele queria que eu gravasse um complemento do CD O Poder da Oração. Então eu resolvi escrever o livro, porque CD já é uma coisa que está caindo em desuso, né? Verdade da Vida 34. Hoje tem uma coisa bem heterogênea, tem bastante coisa que eu vou falar, assuntos bem diferentes. Verdade da Vida 34, página 129. O rapaz, uma pessoa foi visitar uma conhecida e não achava a rua, era totalmente esquisita, vai para cá, cruza para cá, e não conseguia achar a rua. E nisso ela pensou, eu tenho uma ferramenta chamada Shinsokan. Ela foi no lugar, assim, numa ruazinha pequena, que não tinha tanto movimento, para fazer o Shinsokan. Ela terminou de fazer o Shinsokan, levantou a cabeça, estava na rua que ela procurava, né? Então, Shinsokan, não esqueça desse detalhe. Okay? Verdade da Vida 34, página 134, Shigeo Kyuchi conheceu Seichonen no anúncio de jornal. Foi participar do seminário que o mestre orientava. Quando o mestre conduzia a meditação em Shinsokan e fez o Kiai, vocês já ouviram o Kiai?
Quem é da antiguidade, tempo antigo, já lembra do Kiai. No Kiai a gente fazia iu, né? Aí nós paramos de fazer, porque no Japão é comum, mas no Brasil não. Então muita gente se assustava com o Kiai. Por isso que nós não fazemos mais. E nesse instante, esse senhor Kyuchi, na hora que o mestre fez o Kiai, ele sentiu a mente dele iluminar. Então ocorreu um despertar naquele momento. E ele estava à procura de um emprego e no dia seguinte recebeu um telegrama para organizar uma cooperativa. Então, exatamente, é como se desobstruísse, né, uma coisa que estava impedindo através do Kiai. Aí ele foi com salário de 50 ienes. No dia seguinte, outro convite para uma outra cooperativa. E mais 50 ienes. Mas como ele estava dirigindo duas cooperativas, resolveram dar um acréscimo. Então ele passou a ganhar 120 ienes, para quem estava ganhando zero, 50 ienes era um bom salário naquele tempo. Passou a ganhar 120 ienes. Então, vou falar sobre Kiai. Então, no Japão, como eu disse, é comum. Qualquer esporte, o pessoal faz o Kiai. No Brasil também agora estão fazendo, né? Mas, como nós fazíamos aqui na Seichone, no canto evocativo, e no Japão o pessoal fazia o Kiai na oração, ou em qualquer coisa, a pessoa já está habituada a ouvir o Kiai. E eu mesmo praticando judô, quando eu praticava judô, eu fazia o Kiai. E tinha gente que ganhava a luta pelo Kiai tão forte que impressionava o juiz. Eu já vi isso acontecer. E o juiz acabava dando ponto, mas ele deu mais ponto para o Kiai do que porque o golpe dele não tinha pontuação nenhuma. Mas o Kiai dele foi um Kiai que estremecia lá o ginásio do Pacaembu, né, onde era feito o campeonato, e acabava ganhando a luta. E o que é o Kiai? Aí vem o detalhe. Explicações detalhadas sobre meditação Shinsokan, página 98. Kiai é o pensamento, é a condensação do pensamento. Okay? Pensamento condensado, bem concentrado, é nisso que consiste o Kiai. O que foi mentalizado nesse momento, se condensa lançando com ímpeto na direção almejada. Agora, para você ter uma ideia da força que o Kiai tem, você vai ver daqui a pouco coisa que é interessante. Há duas modalidades de Kiai. Então, vai se falar Kiai, um grito breve com o intuito de derrotar ou cortar. Então, quem faz karatê também, na hora que vai bater, dar um golpe para quebrar telha, qualquer coisa, ele solta o Kiai. E para fazer a vida se manifestar, é outro tipo de Kiai. Então, aqui o mestre falou que quando no esporte o pessoal solta um Kiai, aquele curto, aqui ele falou, mas cada um tem um jeito de expressar, né, de falar. E a outra é o Kiai que fazíamos no Shinsokan. No Japão ainda continua fazendo. Entre alguns japoneses, que quando só tem reunião de japoneses, alguns ainda fazem o Kiai. Mas em português não fazemos. Então, o que é o Kiai do Yu? I é vida, lembra do Inoru, I, vida? Yu é jorrar, manifestar-se. Então, aí no caso tem esse relato, o tempo que fazíamos português, em idioma português também é feito o Kiai, e tinha uma senhora, ela era divulgadora da Associação da Vila Diva, regional Aricanduva. E ela estava na casa dela, e ela viu um rapaz pulando o muro da casa dela para entrar na casa dela. E ela estava lá e fez, o ladrão pulou o muro de volta e saiu correndo. O mais interessante é que alguns meses depois, ela foi na feira, estava com a sacola, e parou um pouquinho, e ela viu que o rapaz que tinha pulado o muro era aquele rapaz que estava vindo em direção dela. E ela pensou, se ele vier tentar fazer alguma coisa, eu vou fazer outra vez o Kiai. Aí ele chegou perto, minha senhora, como é que a senhora faz aquilo? Aquilo por quê? O quê? Aquela vez que eu pulei o muro na casa da senhora, a senhora deu um grito, eu senti um choque, parecia 220, que até hoje eu sinto, cada vez que eu lembro, eu sinto um choque outra vez. Falou, é? Aí ela pegou a revista, falou, vai lá, participa da Seichono aí. Aí o rapaz falou, obrigado, foi embora. Né? Se foi participar, não sei. Mas esse era o Kiai que fez com que ele pulasse e sentiu um choque enorme. Então, tem um detalhe.
Quem quiser fazer o QI, faça na sua casa, não na associação, não na regional, nem na academia, ok? Faça na sua casa. O único detalhe é o vizinho reclamar que está muito alto. Mas, se você quiser fazer no campo, qualquer coisa, pode fazer. Aliás, se assustou o rapaz do QI também, tem outros casos que eu lembrei. Eu acho que eu já contei aqui lá na Copacabana, uma dirigente da CIT estava na calçada, aí um trombadinho foi puxando a bolsa dela, a bolsa puxando, e ela puxando, e ela disse: quando eu era viva ninguém tentou me roubar, ninguém tentou me assaltar. O ladrão ficou assim, saiu correndo, né? Quando eu estava viva, ele tem medo de fantasma. Aí eu lembrei de um pretor de Sorocaba, Mohan, ele já está no mundo espiritual. Ele estava no ônibus intermunicipal e sentou no último banco. Aí sentou um rapaz do lado dele, encostou, não sei o que ele encostou na costela dele, falou: me passa o dinheiro. Não, se você não passar eu vou te furar. Falei: não tem importância, eu sou espírito. Aí o rapaz começou a sentir mal, ficou duro. Ele começou a abanar o rapaz, falou: eu sou espírito. Ele pensou que realmente era um espírito, então ele ficou com medo. Então veja como os pessoal têm medo de espírito. No livro A Verdade da Saúde, diz o mestre: princípio da magia do QI, que derruba uma árvore que voa. Não precisa ficar fazendo por aí para testar se vai derrubar um passarinho não, hein? Tem a pena do passarinho. O método yoga de disciplinamento mental diz que o corpo humano, o centro do prana, no corpo humano, o centro do prana localiza-se no plexo solar, no nervo simpático, núcleo do nervo simpático localizado atrás do estômago. E disse que o prana fica ali armazenado quando sentado em silêncio, então ele é o prana. Prana, vocês sabem que é a energia do corpo etérico. Então o corpo etérico fica o prana. E aquilo concentrado tem um efeito muito forte. A pessoa concentra a mente, né? Concentra a mente e mentaliza, respirando lenta e profundamente, que o prana flui para o seu interior junto com o ar inspirado e se armazena no plexo solar. No Japão, disse que aumentando o volume e a força do prana, por meio de treinamento da concentração no centro do abdômen, a pessoa adquire a capacidade de emitir suas ondas mentais até certa distância e derrubar uma ave que voa ou um rato que corre sobre uma viga. Na biografia de Teixo Yamaoka, consta que quando ele emitiu um QI, um rato que corria na viga horizontal, ele caiu morto. Tá? Aí você pode fazer o teste em casa, se tiver rato na sua cara. Continuando com a observação. Importante, na prática da concentração mental por meio do Zazen, Zazen é uma meditação do lado budista. Costuma-se usar uma faixa abdominal chamada Zazentai. Disse que concentrando o abdômen, o ar inspirado lentamente e assim aumentando a força e o volume do prana assimilado, consegue-se através do prana fazer com que as palavras mentalizadas cheguem até o local de curta distância. Nesse caso, a emissão do prana atinge a pessoa que está numa distância próxima e assim não há necessidade de impor-lhe as mãos. Então a pessoa se concentra e essa energia prana faz com que a pessoa que está doente, está perto dela, fique curada. Aí o mestre chama a atenção. Não se trata de cura à distância, tá? Não se trata de cura à distância. Da mentalização. Então, esse daí, na verdade, é uma energia animal. Energia animal que estudamos, na verdade, da vida, volume 1. A energia que a pessoa gasta, da sua energia prana, colocando a mão e esse tipo de, ou ficar orando para a pessoa, ela consome muita energia prana. Mas esse tipo de oração, que a pessoa precisa colocar a mão a distância de 1 metro, 2 metros, é limitadíssima. É só, como é uma energia chamada energia de biomagnetismo animal, esse tipo de oração não chega para quem está 50 metros, 100 metros distante. Não chega. Mas a mentalização, a concentração mental, chega. Mas simplesmente a energia prana, que é a energia do magnetismo animal, não chega até lá, ok? Continuando, momento de recapitulação. Então nós ouvimos vários casos de relatos de Shinsokan, então vamos recapitular um pouquinho a verdade da vida, volume 8. Volume 8, vamos para a tela.
Prefácio da Verdade da Vida, volume 8. No livro de So, tornei claro que o homem, à luz de sua natureza divina, é universal que nasceu agora aqui na Terra. À luz da sua natureza divina. A luz de So é o que está no livro, mas de So, o mestre pode ser traduzido como eu verdadeiro, natureza divina, né, o Deus interior. Então, à luz dessa natureza divina, ele é o que é o homem, o que é o ser humano. A luz da verdade. A luz da verdade, nós somos vida universal, que nasceu agora aqui na Terra. Então nós somos essa vida. E no cristianismo, seria correspondente àquela frase de Jesus Cristo: antes de Abraão existir, eu sou. Então significa o quê? Antes de você nascer na Terra, você já existia. Você já era essa vida de Deus. E sempre foi essa vida. Então, normalmente, nós pensamos como o cérebro de acordo com os fatos que acontecem aqui na Terra, porque aqui na Terra nós estamos ligados ao tempo. Então, por isso que muitas pessoas falam, se Deus criou o homem, quem criou Deus? Isso é um raciocínio puramente materialista. Deus sempre existiu. Outro detalhe que assusta muita gente quando o mestre explicou o seguinte: ninguém nasceu no útero da mãe. Ninguém nasceu do útero da mãe. Porque antes do útero da mãe existir, antes do corpo carnal da mãe existir, você já existia. Então é isso que nós estamos falando da vida. Ok? Continuando com o prefácio. Entretanto, apenas lendo os livros e compreendendo a nível do intelecto, a nível intelectual, somente racional, de que a imagem verdadeira ou a natureza divina do homem é sabedoria infinita e amor infinito, somente compreender racionalmente, superficialmente, entender isso, infelizmente essa verdade não será verdadeiramente nossa e ela precisa ser praticada no cotidiano. Essa palavra nossa que o mestre disse, vamos ler outra vez. Entretanto, apenas lendo o livro e compreendendo ao nível do intelecto racional, só superficialmente, de que a imagem verdadeira, que a nossa natureza divina é sabedoria infinita, que a nossa natureza divina é infinita e amor infinito, isso não poderá ser nossa, né? Eu até grifei a palavra nossa. O que vinha a ser nossa? É ter domínio dessa verdade, é você dominar, ter domínio dessa verdade, é você apreender. Você pode aprender com E é tomar conhecimento. Apreender é você assimilar, é correspondente também a ter certeza absoluta, convicção de que você é vida de Deus, que você é imortal. E isso significa o quê? Guardar que Cristo disse. A expressão nossa equivale a guardar, conforme disse Cristo. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Você me ama, guardareis os meus mandamentos. Agora, olhando para a tela, hein? 1 segundo para responder. 7 vezes 7? 9 vezes 7? 65? 8 vezes 9? Por que sabe? Por que sabe? Guardou. É isso que Cristo disse, guardou, você guardou a tabuada em você, né? Você guardou, registrou, então não esquece, você guardou. É nesse sentido que Cristo disse, guardar o mandamento, não só tomar conhecimento e esquecer de praticar. Fique, melhor do que tatuagem, que tatuagem o corpo morre e só fica no corpo, mas você guardar fica para você para sempre, ok? Então, continuando com o prefácio. Aqui está o motivo pelo qual o homem precisa, como mergulhador, olha bem a sutileza da frase. Aqui está o motivo pelo qual o homem precisa, como mergulhador que submerge nas profundezas do mar para voltar à superfície após colher pedras preciosas. Lembra lá que tem lá no Japão tem aquelas pessoas que mergulham para pegar as pérolas, quer dizer, fazem a ostra, faz um ferimento e aquele ferimento se transforma numa pérola. E depois mergulham sem equipamento, ficam lá 7, 8, 10 minutos prendendo o ar, né, sem respirar. Então esse é um detalhe que o mestre está dizendo.
para voltar à superfície após colher, então volta para a superfície após colher pedras preciosas, penetrar estaticamente nas profundezas da nossa natureza, mergulhar nas profundezas da sua natureza divina, para apreender e trazer até este mundo das formas, esse mundo fenomênico, o eu verdadeiro, natureza divina, que se encontra no interior sagrado do homem. Isto é aquilo que é originalmente harmonioso e perfeito. Okay? Apreender e trazer ao mundo das formas é mergulhar e trazer, você pode transcender, você não fica só no lugar estático. Então, da mesma forma, a meditação tem meditação que não é transcendental. A pessoa só fica concentrada no corpo. Então não transcendeu, ficou lá, só com a mente voltada para o corpo. Mas o Shinsokan é diferente. Ele é transcendental. Agora, olha o recorte do jornal de 1996. Nova York. Pessoas que sofrem de hipertensão, fator de risco para infarto, derrame e doença renal, podem melhorar essa condição associada ao estresse, praticando a meditação transcendental. A conclusão é da Associação Americana do Coração e tem por base um estudo feito com 111 homens afro-americanos entre 55 a 85 anos. Na pesquisa, a meditação proporcionou redução progressiva de pressão alta no resultado obtido ao meio de relaxamento muscular. As reduções na hipertensão foram similares às conseguidas com remédios e significaram 35% menos derrames e menos infartos. Segundo os pesquisadores, os resultados foram surpreendentes, já que os integrantes do estudo tinham fatores múltiplos para hipertensão, como obesidade e sedentarismo. Então, quem está querendo emagrecer, Shinsokan ajuda a emagrecer. Okay? Ajuda mesmo, porque eu já tenho até um caso de uma senhora de São Bernardo. Um dia ela disse: o senhor lembra de mim? Pergunta difícil é quando a pessoa, que de vez em quando aparece: o senhor lembra de mim? Como é que vai lembrar? Fazendo palestra para 800 mil ou 2 mil pessoas, não dá para memorizar o rosto de todo mundo, né? É diferente de uma pessoa que treinou para isso. Eu lembro que o José de Vasconcelos, ele contou uma vez que estava nos Estados Unidos, tinha uma plateia de 400 pessoas, ele estava lá. Aí tinha um senhor que ele treinou para fazer memorização, então cada um se levantava e dizia o nome e de onde ele era. Aí, e depois, um levantava, falava, outro falava, todo mundo levantando, falava, sentava, falava o nome e a cidade, levantava, falava o nome e sentava. Aí depois, ele pedia para todo mundo ficar de pé. E ele começava: você é fulano de tal, da cidade e tal. Se ele acertasse, a pessoa sentava. E foi acertando. Aí no fim, só ficou o José de Vasconcelos de pé, porque ele não lembrava. Aí foi: you are Vasconcelos from Brazil. Aí ele lembrou e falou, né? Então é uma técnica de memorização. Então tudo é possível. Se a pessoa falar: eu esqueci, tem técnica, tem jeito para você memorizar, ok? Então tudo isso também você consegue, através da meditação, melhorar isso. A Shinsokan ajuda a melhorar mais. Pai Nosso e o canto evocativo de Deus. Pai Nosso que está no céu. Diz na oração Pai Nosso. E no canto evocativo, ó Deus Pai. É a mesma coisa. Significa que nós somos filhos de Deus, ok? E dizemos Deus Pai onipotente e onisciente, que dá vida a todos os seres viventes, é o que fala no canto evocativo de Deus. Aí na oração Pai Nosso diz: santificado seja o vosso nome, respeitado, reverenciado seja o nome de Deus. Então esse respeito a Deus é fundamental. E reverenciamos o nome de Deus na Seitonê, dizendo: Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, Criador do Universo. Também na Sutra reverenciamos dizendo Sagrado, Supremo, Infinito. Então tem muitos adjetivos maravilhosos a respeito de Deus que a Seitonê fala. Deus é todo em tudo, Deus é perfeita vida, Deus é perfeito amor. Isso tudo é santificar o nome de Deus. Agora um detalhe: respeitar, reverenciar o nome de Deus em todos os sentidos. Tem gente que chama Deus de você. A palavra você é pronome de tratamento.
pronome de tratamento, ok? Então, temos exemplo, por exemplo, senhor, senhora, a pessoa, formalidade, uma pessoa superior a ela, ou a idade, ou superior a alguma coisa, chamada de senhor, senhora. Vossa Alteza, é para rei, príncipe e princesa, certo? Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Excelência, autoridades, presidente da República, ministros, deputados, embaixadores. Não é isso que você vê muito por aí? Né? Agora, olha o que eu vou falar aqui, interessante. Tem gente que chama deputado de Vossa Excelência e chama Deus de você. Não está errado, não. Deus às alturas, então é Deus que tem o respeito a Deus falta e tem respeito a uma pessoa que não é nem santo ainda, não é? Então nós temos que reverenciar Deus. Eu vivo não pela minha própria força, diz o canto evocativo, é o mesmo que dizer, se eu tenho a minha vida, não é graças a mim que eu consegui tê-la, é graças a Deus, é graças a Deus que eu vivo, é graças a Deus que eu tenho vida. Concorda ou sem concorda? Claro, né? Em João capítulo 6, versículo 32 e 33, Jesus disse, de fato, não foi o pão do céu que Moisés deu a vocês, que é o chamado maná, não é? Pois o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem dá. O pão de Deus dá aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E diz, o pão nosso de cada dia é a vida que o nosso Pai nos dá, que é responsável por manter funcionando o nosso corpo, transformando o sangue em alimento que nós ingerimos. Então, o significado do pão nosso de cada dia que está na oração Pai Nosso, é a vida de Deus que palpita, é a vida de Deus, aquela bateria que não acaba, enquanto nós estivermos vivos, respirando, é a bateria que não acaba, que faz trabalhar, que faz o coração bater, que transforma o sangue, que transforma em sangue o alimento, né? Tudo isso é a vida de Deus que faz esse milagre em nós. Em oração Pai Nosso, na oração no canto evocativo, abençoai-me com o vosso Espírito. Significa o quê? Que manifeste em mim a vossa grande vida, em outras palavras, seja feita a vossa vontade aqui na terra como já existe no céu. Então, quando no canto evocativo, antes, no início em português, dizia assim, Deus, dividi-nos a vossa felicidade infinita. Dê uma parte da vossa felicidade infinita. Em outras palavras, é o que Cristo disse. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, né? A paz, aquela harmonia total que existe no céu, que manifesta aqui na terra. Então é isso que nós estamos pedindo na oração Pai Nosso. E aqui nós vamos, olhando para o lado esquerdo, o céu. Aqui do lado direito, a tela, que corresponde ao mundo fenomênico. E a luz do sol, a luz do céu, a luz de Deus, passando pelo filme, se a luz do seu filme aqui, que é um filme mental, estiver limpo, puro, vai manifestar a luz de Deus aqui na terra. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu. Da mesma forma, se aqui nosso mundo mental nós guardarmos ódio, aqui não vai manifestar. Ou seja, se for vítima de algo, se você é atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é porque, se está manifestando aqui, é porque o mundo mental está cheio de ódio, de mágoa, ressentimento. Se for vítima de algo, seja lá de um assalto, seja lá de doença, seja lá algum problema que você está sofrendo, é porque a sua mente não está purificada. E os limpos de coração verão a Deus, disse Cristo, né? Os limpos de coração verão a Deus. Então vai projetar Deus aqui na face da terra, desde que esteja a mente purificada. Purificada do quê? De ilusões, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, sentimento de culpa, desejo de vingança, tudo isso que tranqueira que nós precisamos praticar o Pai Nosso. Perdoai assim como nós perdoamos, né? Perdoar como nós perdoamos. Então a pessoa fala a oração Pai Nosso da boca para fora, mas a mente dela não é purificada porque ela não quer saber de perdoar. Então mantém aquele sentimento de conflito, desarmonia. Por isso que na face da terra dificilmente a pessoa vai conseguir o que ela quer. Então quando ela toma a decisão de perdoar, por isso que muitos relatos, a pessoa praticou, compreendeu, perdoar, por exemplo, o relato que nós lemos hoje, ela perdoa quem? Perdoa a si próprio, sentimento de culpa, eliminou o sentimento de culpa, consequentemente manifesta-se a glória de Deus, certo? Acabou o tempo, muito obrigado.
Você, amigo da Seichonoye, já refletiu sobre o significado da palavra triunfar? Triunfar significa obter vitória, encher-se de alegria, livrar-se de dificuldades. Vencer. Como filhos de Deus, temos a capacidade para vencer todas as dificuldades e obter vitória em todos os aspectos da vida. Quer entender como? Então, a Seichonoye tem um convite especial para você. Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Oferenda de Trabalho. Seminário do Triunfo Espiritual. Triunfe ampliando a consciência e o despertar da alma. 10 dias em busca do triunfo sobre todas as situações. 10 dias para encontrar em si mesmo todas as respostas. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 50142217 ou ainda pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigada.